Boa tarde. O programa Isto é Amazônia vai falar do setor produtivo. O Amapá, ele possui uma pirâmide econômica invertida. O governo do estado, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fizeram um levantamento, um estudo, e apontaram o PIB amapaense de 2020, que é o Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas, no valor de 18,5 bilhões de reais. Desse montante, o setor primário teve uma participação risível, apenas 2%, ou seja, 370 milhões de reais. Para que a gente possa entender quais as dificuldades que esse setor enfrenta, a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a piscicultura, nós conversamos com o nosso desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, um profundo conhecedor do assunto e entusiasta desse setor. Conversamos com o Mauri Crissac, ele é produtor, juntamente com o seu filho William, e falamos com outros produtores, feirantes, pessoas que vendem esse produto, e com técnicos, para que a gente possa entender e explicar para vocês por que o Amapá importa tanto e produz tão pouco. Quais são as verdadeiras dificuldades que enfrentamos? Que existe condição de produzir, não reste a menor dúvida, você vai ficar sabendo de tudo isso aqui no Isto é Amazônia. Desembargador Gilberto, o assunto do Isto é Amazônia é o setor produtivo, em especial o setor primário. Nós vamos estar falando sobre a questão da agricultura, da piscicultura, do extrativismo, essa questão da produção versus consumo no Amapá, essa problemática toda que acaba redundando no estado eminentemente importador de tudo aquilo que consome. E eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes qual é a sua percepção com relação a esse setor no estado do Amapá. Nós precisamos ter uma política audaciosa para o agronegócio, né? Você falou no extrativismo. O extrativismo já teve a sua parcela, agora não. Sabemos que o extrativismo é um subdesenvolvimento sustentado, ele não garante nem aquela sustentabilidade micro, não vai garantir a nossa sustentabilidade macroeconômica. E ainda para completar, por exemplo, castanha do Pará. Você sabe como é que se tira a castanha do Pará? O cidadão sai, pega um terçado, uma 12 e entra na mata. Passa um mês lá, subindo e descendo montanha. Então é um negócio difícil. E quando a gente poderia trabalhar com o quê? Com a plantação. A Embrapa do Pará tem um trabalho, por exemplo, no caso da castanha do Pará, que você pode plantar e com 6 anos, 7 anos já está colhendo. Aí você me perguntaria, e nestes 6 anos, o que é que você vai fazer? Poderia-se plantar cultura de ciclo rápido. O que nós precisamos aqui é de extensão rural. No caso do estado do Amapá, na questão da produção, nós precisamos começar a ver por onde nós vamos iniciar. Nós precisamos desta política, eu digo, audaciosa, começar do pequeno, do médio e do grande. Há espaço para tudo. Então você está vendo aqui, nós estamos aqui na linha E. Nós temos aqui a Vila Cheiro Verde, nós temos aqui várias pequenas propriedades e temos a média propriedade, com produtos hortifruti granjeiro, que temos aqui um produtor. Ele tem época que ele tem 45, 50, até mais um pouco de empregados, tudo com carteira assinada. Mas para isto, nós temos que ter uma política agrícola, eu digo assim, uma política agroambiental. E vamos começar com o principal, que é a produção. Veja, meu vizinho ali, por exemplo, ele para produzir ovos, ele era o maior produtor de ovos aqui. Ele precisava ter o quê? Ter o milho para poder fazer a ração. Mas para poder ter esta ração e produzir este milho, ele tem que trabalhar na terra. Calcarear, com fertilizantes. E, então,
O calcário aqui está em torno de 290, 300 reais. Lá no centro-oeste, no sul, ele chega a 70 na porta. Mas mesmo assim o produtor resolve investir. O que vai acontecer? Quando ele consegue, com muita dificuldade, produzir, o milho, não perdoa, o milho, né, que ele vai produzir, vai ter que pagar um ICMS. E a saca em torno de 80 a 90 reais por baixo. Então é muito difícil. Então nós temos que pensar nisto, nessa questão de como trabalhar nesta produção. Por quê? Um outro grande problema é a demonização do agronegócio, que nós vamos falar depois do comercial. Muito bem, doutor Gilberto, estamos de volta com o Isto é Amazônia. Estamos falando aqui sobre o setor primário, sobre a questão da agricultura, as dificuldades. E agora vamos falar sobre a questão da demonização do agronegócio. As pessoas têm um conceito de agronegócio equivocado, distorcido, né? Eles acham que agronegócio é só plantar soja. Se for plantação de soja, é agronegócio. Mas, doutor Gilberto, conceitue para a gente de forma correta, esclareça as pessoas o que é agronegócio. O negócio é tudo aquilo que você produz, vem da terra, que você produz. A macaxeira é agronegócio, a pimenta é agronegócio, tudo aquilo que você produz. Por exemplo, a farinha que você vai lá na feira comprar, o tucupi, isso tudo é agronegócio. O milho que você come ali, aquele milho assado, é agronegócio. O leite. O que acontece com o nosso país, e nomeadamente na Amazônia? Nós mostramos vários temas aqui antes sobre a questão histórica. Você viu as guerras que nós tivemos, falei no século XVII, século XVIII, e até essa questão que a gente chega na questão do contestado século XIX. Ora, é sabido que esses países têm aquela intenção de ficar com a Amazônia. Então, quando você quer destruir um inimigo, você ataca o quê? Na causa. Hoje, os jovens, muitos jovens, acham que o leite, ele vai lá no supermercado. Aquela batatinha frita, gostosa, né? Ele consegue lá no supermercado. Sabe? A picanha, não é? O franguinho. Isto tudo é agronegócio, é produção. Então a gente precisa pensar nisso aí com um trabalho de extensão rural. A extensão rural, ela é importante. Aqui, nós estamos aqui no quilômetro 9, né? Nós poderíamos fazer aqui um cinturão verde, aqui e o polo hortifrutigranjeiro. Ora, se você investisse nisso aqui com um trabalho, eu estou falando aqui café com leite, feijão com arroz, estou falando daquele grande negócio, estou falando do pequeno, esse pequeno agricultor que você pode trabalhar. Só o fato, você vê, do asfaltamento desta linha, você já viu quantos carros passam aqui, Roberto? E quanta gente, se você vier de manhã aqui, quantos saem de lá para trabalhar aqui? A quantidade de empregos, pequenos empregos que geram. Ou seja, esse trabalho é importante. Então, se você, por exemplo, trabalhasse, só estou falando aqui ao redor de Macapá, polo hortifrutigranjeiro da Fazendinha, esta região aqui, quilômetro 9, quantos empregos nós iríamos gerar? Quantos? Eu conversei certa vez com o Mauri, ele tem 30 produtos hortifrutigranjeiro, da rúcula ao agrião, não é? Quando a berinjela baixa aqui no mercado, é ele que está produzindo, tem o tomate cereja que ele produz. E eu perguntei, Mauri, me diz uma coisa, igual você, dava para colocar para termos pelo menos uns 40 produtores, microprodutores como você? Está até mais, desde que ninguém vá plantar a mesma coisa, né? E um trabalho
Isso é importante. Esse Trabalho orientado? Trabalho orientado, a extensão rural. Aí alguém que está nos vendo disse, mas doutor, o senhor está esquecendo aí da questão dos títulos, das terras. Eu ainda não cheguei lá nesse ponto. Quando eu falei para você que este programa, para a gente falar nisso aí, nós levaríamos um tempo muito maior. Eu estou falando dessas pequenas propriedades, nessas pequenas posses que tem aqui e que se pode gerar emprego. Você entende? Eu tenho um amigo ali, lá na frente, o Gerson, ele tinha 5 empregados. Eu perguntei para ele, sim, Gerson, tu vai para Macapá? Ele disse, não vou não, aqui eu produzo, eu vou 2 vezes na semana, eu contrato um carro, ele vem, eu produzo aqui, levo, e aqui é familiar, coisa pequena, que desafoga Macapá. Então gera emprego aqui, entendeu? Tudo se poderia plantar aqui, você pode plantar o cheiro verde, a cebolinha, a couve, alface, pimentão, enfim, isto. E você podia plantar mais. Você vê que... Você viu ali uma pupunha, né? Banana. Aqui eu tenho, agora, se você me perguntar, eu tenho 10 produtos hortifruti grangeiro. Banana, a manga, você viu a quantidade? Banana, manga, a pupunha, goiaba, o araçaboi. Ali eu tenho cupuaçu, que está dando cupuaçu, o ovo caipira, a galinha caipira, não é? Eu tenho aqui a pitanga, que está dando bem, a cerola, ou seja, a graviola. Eu não sou produtor, eu vivo assim porque eu gosto. Ora, são pequenas... São pequenos exemplos, né, que você pode projetar isso. Que você pode projetar. O que está faltando no Amapá? Uma política agroambiental. Eu estou falando ainda no setor bem esse pequeno aqui, que a gente pode produzir. Você imagina o que vai ajudar, por quê? Você sabe, Roberto, quando você compra um produto aqui, por exemplo, o ovo, esse ovo, ou qualquer outro produto que foi produzido aqui, esse produto, o produtor, né, ele passa pelo menos 4 ou 5 pessoas para desse dinheiro sair. Quem comprou o ovo, né, ele recebe o dinheiro, isso vai para o supermercado também vai vender, e esse que recebeu o dinheiro, ele vai comprar outros insumos, ele vai pagar os funcionários, vai girando até sair este dinheiro daqui. O que está acontecendo no Amapá? Muitos produtos nós estamos importando. Então, se nós, por exemplo, já pudéssemos trabalhar e não importar isto aí, já ia melhorar a nossa situação aqui com geração de emprego. Vou dar uma informação, então, o senhor está falando sobre importação, que eu recebi do técnico do IBGE, o Raul Tabajara, que faz essa coleta de dados sobre consumo versus produção, ou produção versus consumo. Ele me deu a informação seguinte: a gente produz 1 tonelada de arroz e a gente consome 20 toneladas de arroz no mês. Ou seja, uma defasagem de 19 toneladas. O feijão, a gente só produz aqui o feijão calpi. O resto todo que é outra espécie de feijão é importado. Então me parece que essa é uma questão simples, não é? De se analisar a questão da economia, porque isso tudo redunda na economia, redunda na pobreza, na questão do desemprego, da concentração em massa de pessoas na área urbana de Macapá, porque nós temos um problema sério com o setor primário. E aí é pecuária, extrativismo, agricultura, embora o senhor diga que o extrativismo pouco conta como um fator de desenvolvimento, mas ele está dentro desse setor, a piscicultura. Eu não estou dizendo que estou explicando sobre o extrativismo, que a gente não tem que se basear para querer sustentar uma cidade com base no extrativismo. A gente tem que trabalhar na plantação e colocar uma extensão rural. A extensão rural é que está faltando em todos os sentidos. Você chega, por exemplo, para plantar macaxeira, mandioca. Você já viu como é que planta?
É naquela época que você, igual nossos avós indígenas, você derruba a mata, aí vai enterra, até o modo de plantar, plantou errado, entendeu? Por quê? E se você não tem um extensionista para explicar, para acompanhar aquela pessoa que planta como seu pai plantou, como seu avô plantou, aqui você conheceu, quando você entra na minha propriedade aqui, você deve ter visto uma macaxeira ali. Uma macaxeira que eu plantei em março, já está desse tamanho. Aqui eu tiro uma macaxeira com 6 meses, 7 meses. E essa técnica eu aprendi com meu vizinho aqui, como plantar nas leiras. Isso tudo é técnica. E que nós precisamos, então, trabalhar. O extensionista vem, faz um projetinho, vem junto com o projetinho, olha, vamos fazer isso, você precisa plantar isso, dá para plantar isso, dá para plantar aquilo. Eu não estou falando aí em grandes plantas, eu estou falando naquele pequeno produtor que tem 1 hectare, 2 Eu só queria hectares. concluir meu raciocínio com relação ao nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, que eu acho que é o que, no frigir dos ovos, que é o que conta, né? E o setor primário, ele contribui com 2% do nosso PIB, quer dizer, isso é um sintoma muito grave de que há uma distorção na nossa economia e que precisa mudar, porque não existe nenhum estado, nenhuma nação que possa se desenvolver se não tiver uma base primária forte e produtiva. E você vê, por exemplo, desses 2%, nós não estamos contando que muitos desses produtos vêm aí do majestoso arquipélago do Marajó. Se você for ver a cana que quando geralmente as pessoas consomem, aquele caldo de cana, muitos delas vêm do Marajó. Na época da melancia também vem do Marajó. Impressionante. A banana, o porco vem do Marajó. O gado, por exemplo, a maior parte do gado vem de fora. O búfalo, não é? O búfalo vem também do Marajó, uma boa parte temos, uma boa produção, mas também, se você for ver os barcos que chegam, isto é preocupante para nós. Por quê? Porque nós não temos um trabalho de uma agricultura e de uma pecuária forte com uma extensão rural importante. Eu acho que isto é uma questão muito grave para o estado do Amapá, para a gente desenvolver. Por isso que eu falei numa política audaciosa. Olha, não saia daí, porque no próximo bloco você vai ficar sabendo as dificuldades que os nossos produtores, feirantes enfrentam para vender os produtos no Amapá. Quais são as dificuldades, a origem dos seus produtos? E vamos conversar também com o professor Manuel Vilhena. Ele vai falar a relação produção-consumo no estado do Amapá. Por que produzimos tão pouco? Por que importamos tantos produtos de fora? Tudo isso você vai ficar sabendo após o intervalo comercial. Isto é a Amazônia. Bom, nós estamos aqui na feira, vamos conversar com o Thiago. O Thiago é comerciante, mas na formação acadêmica do Thiago, ele é turismólogo e técnico em mineração. Mas ele abandonou essas atividades para se dedicar exclusivamente ao comércio. Qual é a tua percepção sobre o setor primário amapaense? A percepção que eu tenho é que o Amapá precisa investir muito nesse setor. Todos os dias eu estou aqui na feira do Igarapé das Mulheres e, por exemplo, já teve vez de eu chegar aqui, Roberto, e comprar cheiro verde de Santarém. No meu comércio não tem um ovo produzido aqui no estado do Amapá, porque não chega lá, não me oferecem, né? Então a gente percebe que a maioria, assim, gigantesca, vem tudo de fora para o nosso consumo, né? Bom, nós vamos conversar aqui com o Natal, que trabalha num desses boxes daqui da feira do Perpétuo Socorro, e ele trabalha com suíno. Natal, esse porco que você vende aqui, vem de onde? Ele vem das ilhas, da Ilha do Pará, Ilha da Caviana, em geral, né? Ele é comercializado aqui, mas ele não é daqui esse produto aqui. Nós estamos conversando também com o produtor, o João, que é o produtor na Ressaca da Pedreira. João, o que você produz lá na tua propriedade?
Bem, a gente produz a hortaliça, né? E algumas frutas, como um pouco de laranja, a gente tem um pouquinho de tudo, porque como a gente é pequeno produtor, a gente tem que produzir um pouco de tudo. Se produzir só um produto, eu tenho mais dificuldade, então é melhor um pouquinho de cada. É hortaliça em geral e um pouquinho de fruta, né? Laranja, banana. João, me diz uma coisa, quais são as tuas dificuldades na tua produção? Que no teu dia a dia, o que é que tu enfrenta de maior dificuldade? Eu acho que uma das dificuldades é o preço dos insumos básicos, como o esterco de galinha, o NPK. Para nós eles é caro. Aí a gente tem que competir com um produto que vem de fora muito mais barato do que o nosso daqui. Justamente porque não tem em larga escala produto como insumos, né? Como esterco, adubo químico, essas coisas assim. Aí se torna difícil para a gente, encarece um pouco o nosso produto. O que é que você pediria se o senhor estivesse aqui de frente com o governador e não com o Roberto Gatto? O que é que você pediria para ele? Eu acho que investisse mais no Estado, no setor primário. Investir mesmo, de verdade. Não é só investir. Porque muitas das vezes, tem um PPI, está investindo, mas o recurso do PPI é mal investido. É mal investido porque quem se dá mais bem é o empresário que faz os trabalhos. O agricultor muitas das vezes se dá bem mal, porque chega fora de tempo os insumos, não chega na hora certa. Ele é feito de qualquer jeito e de qualquer jeito as coisas não funcionam. Nós estamos aqui no Igarapé da Fortaleza, que é um ponto de embarque e desembarque de muitos produtos que entram e saem do estado do Amapá. Nós viemos conversar com o professor Manuel Vilhena, que é economista de formação, professor do Colegiado de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amapá. E está desenvolvendo a sua tese de doutorado. É um profundo conhecedor dessa área, palestrante, dá palestra no Amapá inteiro, fora do Amapá, com relação à produção agrícola, o agronegócio, enfim. Vamos conversar com o professor Manuel. Professor, uma coisa que está nos incomodando nesse trabalho que nós estamos fazendo sobre o setor primário é a distorção gritante entre consumo e produção. O Amapá produz tão pouco e consome tanto. Vou lhe dar um exemplo. Nós consumimos por mês 20 toneladas de arroz e produzimos 1 tonelada. Feijão não produzimos absolutamente nenhum, a não ser o feijão calpi, né? Os demais são todos importados. Eu conversei com um dono de supermercado, ele me disse que pagou na terça-feira R$400 mil. Desse valor, desse montante, apenas 4 mil ficou no Amapá. 396 mil foram recursos, divisas enviadas para outro estado. Como o senhor poderia explicar isso para os nossos telespectadores? Bom, Roberto, a situação do desenvolvimento agrícola do Amapá, ele passa por uma situação grave de insuficiência de produção, como você pontuou, certo? O que caracteriza, o que nos levou a chegar a essa situação historicamente? Tem alguns elementos. Sempre faltou uma política agrícola para o estado do Amapá, mas uma política agrícola não conduzida apenas por órgãos de assistência técnica de extensão rural, por secretarias de agriculturas municipais ou do estado, certo? Ou pelos órgãos de pesquisa como a Embrapa. Sempre faltou integração, sempre faltou estudos e análises do que é possível produzir nas terras e o que essas terras necessitam de preparação, de adubagem, de irrigação, em diversos segmentos, por exemplo, da fruticultura, certo? Da produção de grãos, da expansão da produção de mandioca, por exemplo, certo? E macaxeira, certo? O que é possível ampliar de área plantada, as variedades geneticamente modificadas e adequadas ao solo do Amapá, ao clima e microclima das diversas regiões do Amapá, do norte do Amapá, do sul, do sudeste, dos diversos territórios de produção agrícola do Amapá. Nós temos dificuldades ainda de ter uma política eficiente de regularização fundiária. O Amapá não é proprietário das suas terras. Os pequenos produtores
que estão plantando hoje, que estão buscando produzir pescado nos tanques, em tanques da piscicultura, não tem título de propriedade definitivo. E isso é muito grave, certo? A regularização fundiária do Amapá é uma condição básica e fundamental para que se comece a desenhar políticas agrícolas abrangentes, eficientes, voltadas à produtividade, para que abasteçam o mercado interno e o Amapá quebre esse ciclo, parece que eterno, gigantesco, de dependência externa e de ter se tornado especialista em exportar divisas, exportar recursos para outros países, consumindo produtos produzidos em outras regiões. Professor, o senhor me mostrava um dado que é estarrecedor e deveras preocupante com relação ao recurso que é repassado para a aquisição de merenda escolar, não é? Para comprar produtos da agricultura familiar, e os estados do norte, eles têm indicadores extremamente interessantes, mas o Amapá não consegue atingir os seus indicadores. Isso é um problema muito sério. Correto, Roberto. Eu, em 4 de novembro de 2021, defendi uma tese que trata das compras da agricultura familiar pela Secretaria Estadual de Educação do Amapá, na Universidade Federal de Viçosa, no Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Economia Rural, Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, certo? E eu estudei no trabalho da tese a dificuldade, as condicionantes, quais são as condicionantes que explicam as dificuldades que a Secretaria Estadual de Educação do Amapá tem em cumprir a Lei 11.947 de 2009, que estabelece a obrigatoriedade de que os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Educação, o FNDE, ele estabelece que 30% de todo recurso recebido, ele seja aplicado nas compras da agricultura familiar. Pra você ter uma ideia, eu organizei então de 2011 a 2017 para o estado do Acre uma tabela demonstrando as transferências totais do FNDE para a Secretaria de Educação do estado do Acre. O total atingiu 81.297.000. Desses 81 milhões, 21.837.000, ou seja, mais de 26% foram utilizados para compras da agricultura familiar. Em 2017, o Acre recebeu do FNDE 13.065.000. 4.471.000 foram utilizados para compra de produtos da agricultura familiar, ou seja, 34,23%. Roraima recebeu em 2017 3.151.000, dos quais 2.297.000 foram utilizados para compra da agricultura familiar, atingindo um percentual de 72,9%. O Roraima recebeu 46 milhões de 2011 a 2017. 9 milhões foram aplicados para compras de produtos da agricultura familiar. O Amapá, em 2017, até 2017, recebeu de transferência do FNDE 67 milhões e 68 mil. Apenas 832 mil acumulado foi utilizado para compra de produto da agricultura familiar. Ou seja, de 1 milhão, em 2017, de 1.071.000, 235.000, ou seja, 21,9% foi utilizado para compra da agricultura familiar. O Amapá, nesse período, nunca cumpriu o percentual de compras de 30% de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar. Para você ter uma ideia, a última política agrícola, agrária e fundiária do Amapá é de 1997. Eu tenho o decreto, se você precisar eu transfiro para você, certo? Então, de 1997 para cá, não houve discussão, não houve debate, não houve articulação nem no aspecto normativo, ou seja, da legislação que orienta, que cria os caminhos para que o Estado do Amapá tenha um avanço na sua produção agrícola, seja de pequena escala, de média escala ou do agronegócio, e muito menos ainda na alocação dos recursos, de mobilização de recursos de diversas fontes para que a área plantada aumente a produtividade e, portanto, o valor da produção.
Muito obrigado. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, mas a gente retorna falando sobre a Amazônia. Isto é a Amazônia. Doutor Gilberto, tem um problema que é muito sério também aqui, e é uma crítica muito grande, as pessoas comentam demais, é a questão da regularização fundiária. No programa passado, o nosso querido deputado Manuel Brasil disse que foi um erro dos constituintes não transferirem as terras do Amapá, né? E aí, como é que fica essa situação? Essa questão da regularização fundiária é um outro problema, porque a pessoa diz, mas como plantar? Como se falar se o ponto básico é a regularização fundiária? Ou seja, a pessoa que está no campo tem a sua posse e não consegue ter seu título, porque sem o título ele não pode fazer um empréstimo, o banco não vai, tem que ter uma garantia para ele, mas eu penso que a gente tem como resolver essa questão, né? Isso é uma questão que temos que resolver com urgência para titularizar estas posses, gente aí que está ali há 50, 60, 80 anos, regularizar. E não basta só essa regularização fundiária, nós temos que ter esta política agroambiental. Por que agroambiental? Porque nós temos áreas também que precisam ser preservadas. Você não pode, por exemplo, derrubar aquelas áreas que estão na margem dos igarapés, dos rios. Você não pode aquelas áreas que são protegidas. Então a gente tem que ter uma política agroambiental, mas uma política séria para a produção, para poder produzir, para ter um conhecimento o que produzir. Por exemplo, nós temos o estado do Amapá, sim, mas vamos ver cada município o que ele pode produzir, o que é o ideal. Qual é a vocação? A vocação dele, por exemplo. O Amapá, o município de Amapá, nós sabemos que o Amapá sempre produziu carne, né? Carne, leiteira, o Calçoene, a questão do pescado, né? Ali, por exemplo, Porto Grande, aquela região de Porto Grande, quem vai para a Serra do Navio, eles têm uma produção muito boa de cítrico. Aqui no Amapá, na época do território, nós tivemos um exemplo muito bom, que foi o Campo Verde. Eu era garoto, jovem, conheci o Wolf. O Wolf, ele produzia para ir come, produzia ovos, galinha. Ele produzia cítricos, laranja pera, laranja lima e doce, coco, porco. Então ele tinha uma produção muito boa e naquela época a estrada era chão batido. Sabe por que acabou o projeto? Porque era um contrato de arrendamento e a empresa não renovou o contrato. E nós perdemos o Campo Verde. E só fica a saudade. Permita ele cortar, mas uma coisa que me deixou estarrecido, assim, surpreso, é que o peixe que nós estamos comprando nas feiras, eles vêm do Mato Grosso, boa parte deles. Lá não tem rio no Mato Grosso. Eu quero falar que não tem rio no sentido de ser um estado do centro-oeste brasileiro. Nós temos aqui uma das maiores bacias hidrográficas. A maior bacia do mundo, né? Está aqui na Amazônia. Veja a questão do peixe. Você vai lá na feira, época, você já viu a sanidade que é esse peixe? Você não sabe. Eles vêm sem impostos, sem nada. Eles produzem lá muito mais barato do que aqui e está tirando o emprego daquele produtor audacioso que tentou criar e tentou plantar e tentou também entrar na piscicultura. Esbarra no problema da ração. Esbarra no problema da ração, como sempre. Então nós precisamos trabalhar nisso aí, nessa coisa básica. A questão dos ovos, né? Você sabe que os ovos nossos que vêm de fora. Né? Você não sabe, né? Aquele não dá muito certo lá, manda isso aí lá para o Amapá. E não é por aí. Nós não podemos ser um garimpo. Nós precisamos trabalhar em cima do agronegócio.
Agronegócio não é só soja, não é isso. O grande problema é que a gente tem que conhecer, tem que ocupar o nosso espaço e tem que trabalhar, se unir. Vamos nos unir para a produção, vamos nos unir, vamos sentar na mesa, vamos conversar e vamos produzir, vamos dar um apoio. O apoio para o pequeno e médio produtor, ele não precisa de muita coisa, só não precisa que atrapalhe. Já não atrapalhando já ajuda muito. Você já pensou, essa linha aqui, esse quilômetro 9, quantas linhas nós temos aqui? Se cada linha dessa aí tivesse, aqui pelo menos tem umas 10 linhas, vamos supor, se cada uma delas aí, se tu contar de um lado e do outro, dá muito mais, né? Se cada uma dessas linhas aqui tivesse 50 empregos, que não é coisa difícil, daria o quê? 5 mil empregos, né? Polo hortifruti granjeiro. Já viu? Mazagão, que tem terras boas. Mazagão, nosso querido Mazagão, né? Que tem o melhor açaí da Amazônia. Você imagine se a gente tivesse um trabalho de produção, de coisa de produção. Mas é até difícil, porque até fruta, até por exemplo, se você quiser alguns produtos, como você quiser manga, caju enxertado, você tem que ir em Belém para comprar. Porque você não tem aqui nós tínhamos que ter, pelo menos em cada município desse, ou nessas passagens, aqueles produtores de mudas. A gente tem que ir em Belém para comprar muda de... A Embrapa não supre? A Embrapa ela tem um papel muito bom, mas a Embrapa é pesquisa. Foi boa a sua pergunta, porque a Embrapa ela é pesquisa. E o que é que ela faz? Ela pesquisa, mas precisa deste liame com os outros órgãos do Estado e dos municípios para levar este conhecimento, que é muito bom, e a Embrapa aqui é excelente. A Embrapa é excelência, não é? Eu tenho muito daqui que você vê plantado aqui, eu consegui mudas, consegui na Embrapa aquele conhecimento que eles têm. Eu tenho um mogno aqui, mogno africano, com 10 anos, um mogno de 25 metros, você não consegue abraçar. Você pode ir lá filmar. São coisas que a gente pode trabalhar nisso aí. Então, a questão do leite. Você já viu? Você vai num supermercado, eu quero tomar um leite de gado. Não tem. Em Belém, você vai no supermercado, lá tem aquele leite de gado pasteurizado no supermercado. Nós não temos nem no nosso supermercado, se você quiser, cana de açúcar, né? O caldo de cana no supermercado. Por quê? Porque nós não produzimos. E tem mercado para isto. Então não é possível. Você quer aqui sair de Macapá, aqui algum lugar desse, bom, eu vou ali num sítio, tomar um café da manhã, que eu possa ter um leite de gado, eu possa ter, por exemplo, um ovinho caipira, uma macaxeira, uma tapioquinha, um café produzido, tá? Você está vendo ali o baiano, que não é baiano, é paulista, né? E na casa dele, eu me lembro, no sítio, e eu tenho um café também aqui, que eu de vez em quando eu produzo, que ele produziu o cafezinho dele. Então, coisas pequenas, que nem isso nós temos. Eu queria aqui, antes do senhor passar para o gado, que o gado vai ser o programa que vai vir. Então, vamos o que eu gostaria de dizer aqui e lhe ouvir, o senhor que é um homem que tem um conhecimento profundo, porque enfronhado nessa área aqui no seu sítio mesmo, daqui a pouco nós vamos colocar aqui para o pessoal ver o que o senhor estava falando, para não dizer que é... olha, aqui está chegando um grande produtor, nós estamos gravando aí, mas ele, se quiser depois a gente vai conversar com eles, é um grande produtor que
tem as dificuldades, tanto ele como o pai. A gente precisa... A gente pode fazer, com a sua permissão, um corte rápido aqui e botar uma cadeira aqui com ele aqui. Ele vem para cá conosco. Vamos fazer um corte rápido aqui, Serginho. Olha, nós estamos aqui de volta para mostrar na prática aquilo que o Dr. Gilberto estava falando na teoria, né? Com experiência própria, porque nós estamos numa chácara de propriedade dele, é uma chácara familiar, mas olha, nós ornamentamos essa mesa para você ter uma ideia da capacidade de produção aqui na chácara, para o consumo da família. Nós temos aqui pupunha, manga, banana, temos ovos caipira, temos o coco, olha só, o coco, temos café, olha só, café. Você já provou o café? O café, meus amigos, aqui nessa coloração avermelhada, ele é doce. Quando ele escurece, como você está vendo aqui embaixo, ele já está pronto para torrefação. Aí você torra e moe. E olha só, aqui a gente toma, ó, café verdadeiro, puro, um café gostoso, cheiroso, feito aqui na chácara do desembargador Gilberto de Paula Pinheiro. Como é que nós não poderíamos, então, fazer uma produção em escala? Vamos pensar o estado inteiro produzindo. Olha só que maravilha, vamos deixar de ser tão dependente da importação. Eu tenho aqui, nesse recipiente, eu tenho própoli, porque o Dr. Gilberto Pinheiro também ele é apicultor, ele tem um criatório de abelha, né? E ele retira o própoli do lado mel. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é um desinflamatório espetacular, fabuloso. É um santo remédio. Então, tudo isso aqui que nós temos aqui, numa pequena demonstração, eu vou até pedir pro William. O William, que é fortão, está aqui do meu lado, que também é produtor, vai abrir esse coco, nos servir aqui nessa jarra, William. Sim, uma rever aí. Olha só, vamos tomar uma água de coco, meu amigo. E você pode provar também, Roberto. Eu queria que você provasse. Vou provar o café. Provar um café. Ó. É doce. Esse aí deu pouco coco, mas dá para você provar e ver quanto é doce. Uma delícia, viu? É docinho. Quando ele escurece, eu vou comer. Quando ele escurece, então você pode torrar. Olha aqui, água de coco. Deliciosa, doce, maravilhosa. Meu Deus do céu. William, você que tem, juntamente com a sua família, seu pai, uma propriedade extremamente produtiva aqui na linha E, nesse cinturão, que poderia ser um cinturão verde, como já foi dito pelo desembargador, né? Como é que você vê esse setor da agricultura, do pequeno agricultor, daquele que produz em menores escalas? Você estava me falando que lá na sua propriedade vocês têm 35 empregados, então vocês geram 35 empregos. Como é que é a produção aí? Explica pra gente, fala pro nosso telespectador. Bom, a produção, sempre o pequeno e o médio produtor são os que mais têm dificuldade, né? É o que menos tem acesso a crédito. A gente tem dificuldade aí na aquisição de insumos, a parte da venda dos produtos também é mais difícil. Então, a gente sente bastante dificuldade. Ainda mais não tendo, a nossa propriedade não tem título, e a gente não tem acesso a financiamento que poderia conseguir que projeto e conhecer, né, para produzir em grande escala a gente tem. O que falta é um apoio do Estado através de financiamentos, de recursos, para que vocês possam então ampliar essa produção que vocês já fazem com uma espécie de laboratório. Sim, sim. Eles vendem, colocam abastecimento no mercado também, não é?
Vamos aqui, doutor Gilberto. O Mauri é um exemplo e ele, além dele ter domado aqui o Cerrado, né? Ele domou o Cerrado, porque isso aqui, quem conhecia sabe que aqui é pedra, é aquele cerrado que todo tempo pegava fogo, e ele transformou esse cerrado, é um grande exemplo, o pai dele, e ele abastece, ele pode dizer quais são os supermercados que ele abastece e vários produtos que o conhecimento é pouco. Eu sei que você planta, por exemplo, né, a rúcula, vocês plantam alface americana, né, entre outros. Fala um pouco aí da produção. Da tua produção. Eu sei que porco, né, você tem também, né, leite que vocês produziam, né, leite também. Igual eu estava lhe falando antes da gente começar a gravar. Como a gente é médio produtor, eu estava falando que o mercado de certa forma, para a gente é pequeno, para a gente ter uma monocultura, uma escala muito grande de um produto só. Então a gente faz um pouquinho de cada. A gente tem a parte da hortaliça com mais de 26 variedades. Aí a gente tem a produção de ovos, suíno, galinha caipira, vaca gado leiteiro. Então tem uma propriedade completa, né? E sem falar que a gente produz os ovos, o próprio adubo lá, o insumo que sai das galinhas a gente usa na horta. E a gente vai fazendo esse malabarismo aí para continuar trabalhando e produzir. William, você me falou que vocês têm ou tinham umas propriedades no Itaubal, né? Vocês conseguiram manter lá por 10 anos, mas vocês estão se desfazendo. Qual a razão? Bom, a gente tinha adquirido a área, né? Uma área, acho que é a maior produtora de soja ali, a parte do Itaubal. E a gente adquiriu, começou a trabalhar lá até com hortaliças e fruticultura. Só que a intenção era a lavoura, né? Produção de soja, milho. Só que isso tem 10 anos atrás, quando iniciou tudo aqui no estado. E a gente achou que ia dar certo. E se anda por lá, está praticamente tudo abandonado as fazendas, né? A produção é mínima que tem. Então, como nós somos pequenos em relação a essa estrutura toda que tem que ter para a lavoura, a gente preferiu vender as áreas que não tinha mais como segurar. Problema lá de titularização dessas terras? Sim. Problema de licenciamento, na verdade. Doutor Gilberto, eu passo a bola aqui para o senhor, porque nós estávamos falando dessas dificuldades que o agricultor enfrenta, né? E nós estamos aqui testemunhando, né, um cidadão, produtor, que queria escalonar, queria ampliar, né, queria partir para a lavoura. E infelizmente está desistindo de tudo em função da falta de licença ambiental. Acreditem se quiser. É um dos problemas que a gente enfrenta, aí eu vejo, né? É a questão que às vezes a própria SEMA, ela já aconteceu até em caso judicial e que eu fui relator, que ela não concedia porque afirmava que eles não comprovaram a posse agrícola. Ora, gente, você que está nos vendo, posse agrícola é isso aqui. Isso tudo aqui, olha, é posse agrícola. Se imagine eles que têm um conhecimento técnico, conhece, sabe. Se você tem maquinário, se você tem uma terra trabalhada, já adubada, você tem galpão, se você tem... Isto é posse agrícola, aquilo é posse agrícola. É só ir lá. Se você for lá, eu tenho uma obrigação de conhecer, porque eu sou amapaense, e até porque eu tenho que falar do meu estado, como é que eu vou falar sobre a Amazônia, sobre isso aí, se eu não conhecer, não é? Então, a posse agrícola está lá. Então, é isto que nós precisamos chegar num denominador comum, porque o Amapá precisa investir nisso. Aliás, a Amazônia, esse é um problema sério na Amazônia,
porque nós temos 20 milhões de pessoas e que precisam comer. Nós precisamos deste ponto de equilíbrio. Quando eu falo numa questão, eu falo que nós temos que ter uma política agroambiental, porque tem pessoas que querem derrubar tudo e outras que você não pode, que se cair uma folha já é. Então nós precisamos deste ponto de equilíbrio para adaptar. Não precisa, por exemplo, aqui no caso do estado do Amapá, ninguém vai derrubar mais nada. É preferível o quê? Que se toque fogo, porque todo o tempo, se você pegar a partir de agosto, setembro, se você for até Calçânia, se for Laranjal do Jari, é todo o tempo fogo. E não é preferível plantar, colher? O William me falou em 35, mas eles chegaram a ter muito mais empregados, já chegaram a ter 50 empregados com carteira assinada. Você imagina isso? E que poderia ser muito mais. Esse é um exemplo. Você imagina aqui, nessa linha, por exemplo, no quilômetro 9, se tivéssemos aqui, tivéssemos mais produtores como ele, e no Polo Hortifruti Grangeiro, quantos empregos não iríamos ter? E alimento. E alimento, né? Isso aqui você viu aqui, eu não trouxe mais coisas aí, senão a mesa não dá. Olha, isso aqui também, olha, você está vendo? Isso aqui é ovo de pata. Esse ovo aqui, olha o tamanho do ovo aqui, olha. Está aqui. Esse é o caipira, ele anda por aqui. É isto que nós precisamos. Eu não trouxe aí, que eu poderia trazer um cacho de açaí, que eu tenho aqui 400 touceiras de açaí que eu plantamos aqui. E não fui buscar o cupuaçu, né? Porque isso não dá. Mas é coisas simples, então a gente precisa trabalhar nisso aí, e esse trabalho com o pequeno e com o médio produtor. Porque senão nós vamos continuar importando tudo de outros estados, quando a gente pode produzir. Doutor Gilberto, eu queria fazer um questionamento aqui. Eu queria ouvir o William, que é o cara que produz, o senhor que é um entusiasta desse assunto, e eu que sou um jornalista que também tenho uma aflição, uma angústia com relação ao setor produtivo, o empreendedorismo de um modo geral, tanto no setor primário, setor secundário e até no setor terciário, porque a gente tem muito forte aqui o comércio e o servidor público, nas 3 esferas. Mas quando a gente pega a Amazônia, e o programa, William, Isto é Amazônia, aí você pega Roraima, que era ali, foi transformado em estado junto conosco. Nós perdemos para Roraima, segundo, todas as vezes eu coloco quem deu a fonte, segundo o nosso técnico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Adrimauro Gemac, e em todos os comparativos a gente perde para Roraima. E a gente estava na frente de Roraima e Rondônia. Rondônia nem se fala. O Acre também não. O Amazonas e o Pará são 2 ilhas de excelência na nossa região. O Tocantins, né, que foi criado lá, o Siqueira Campos, foi a criação do estado de Tocantins. Eu conheço bem Tocantins. Pois é, a gente pede para todos esses, e o problema está exatamente nisso, nessa dificuldade ou nessa inversão de valores, numa política preservacionista em exacerbo, quer dizer, onde você não contempla um outro lado, mesmo que seja com equilíbrio. Eu faço conferências, não só aqui na Amazônia, mas fora da Amazônia, aliás, pelo mundo inteiro, e um dos temas que eu falo é sobre meio ambiente e desenvolvimento econômico da Amazônia, da nossa região. A gente não precisa estar derrubando floresta, estar quebrando tudo para produzir. Nós já trabalhamos muito aqui nessa questão. Já foi desmatado, por exemplo, na Amazônia, em muitos lugares, não é o caso do Amapá. Então não precisa, o que a gente precisa é de uma política agroambiental para trabalhar e produzir, gerar emprego, qualidade de vida, enfim. É isto que nós precisamos. Nós temos um potencial muito grande na nossa Amazônia. Você viu aqui a Própolis, você viu aí, não precisa destruir não. A pesquisa, nós não entramos na questão da pesquisa. A pesquisa, você está vendo aqui a Própolis? Veja,
Aí você está dizendo assim, mas o que é que tem que ver pesquisa com o setor agrícola? Tem sim. Olha, essa própolis, por exemplo, eu costumo citar nas minhas conferências, e por isso eu trouxe aqui, 33 substâncias da própolis foram patenteadas, sabe? E a própolis, você tem que ter o produto, que ela vem das abelhas. 30 do Japão e 3 do Brasil. Ou seja, nós mandamos a matéria-prima e pagamos o royalty. Alguma coisa está errada conosco. Então a pesquisa em plantas alimentícias, que nós temos muito. Um outro grande erro que as pessoas falam é que nossos avós índios não têm agricultura. Como não? Como é que eles vão viver? Então nós temos sim, temos sim. Nós temos a questão, por exemplo, as plantas alimentícias, as plantas que você trabalha também, aquelas plantas para fazer um artesanato, plantas ornamentais, são vários tipos de plantas que a gente pode fazer pesquisa e gerar qualidade de vida e emprego para o nosso povo que tanto precisa, não é? Então é isto que a gente fica falando, não é uma crítica. Sim. Vamos ver o William aqui um pouquinho. Aqui a gente sai, eu sempre falo, né? Aqui o conhecimento é teórico e a prática também, evidentemente, mas quem vive da agricultura, quem vive com a mão na massa e plantando, né, o William? Então tem alguma coisa errada aí nessa história. Como o senhor citou aí o estado de Rondônia, Roraima, o pai, quando veio para o Amapá, ele teve a oportunidade de ficar no Mato Grosso ou ir para Roraima, né? E ele preferiu vir para o Amapá. Depois que ele viu que hoje, quando ele vê o desenvolvimento que teve nos outros estados, e o Amapá não aconteceu nada, praticamente ficou parado, estagnado, né? Talvez deve bater um arrependimento aí, né? Não porque ele conquistou muita coisa aqui, fez amizade e tal, mas tanto é que ele nunca quis voltar para a terra dele. Mas que tem alguma coisa aí, eu vejo que tem alguma coisa segurando o desenvolvimento do estado, isso aí eu sempre tive essa impressão. Porque a gente conversa, né, com vários produtores, uns que vieram, os que já foram embora, os que ficaram, e todo mundo tem a mesma visão. E daí eu não sei dizer o que é. Né? A gente só sabe dizer que dá dificuldade. Tá certo, William. Olha, obrigado pela tua participação aqui, a tua contribuição. Amanhã nós vamos lá na tua propriedade, vamos filmar lá para mostrar para as pessoas que aqui pode se produzir sim. Vou chamar aquilo lá de um laboratório, de um bom laboratório. Doutor Gilberto, obrigado também pelos... Nós não terminamos, tem tanta coisa... mas não dá num programa só, né? Não dá num programa, nós falamos apenas este programa aqui, nós falamos apenas naquele pequeno produtor. Pequeno, vamos chegar ao médio e vamos chegar ao grande produtor. Há espaço, volto a frisar, para todo mundo. Nós precisamos produzir, há espaço para gerar esse emprego e qualidade de vida é que o nosso povo precisa. Isto é Amazônia. Então tá certo. Isto é Amazônia. Você fica conosco, porque nós vamos continuar mostrando para você esse setor que precisa ser incentivado, financiado, documentado, desburocratizado no Amapá. Para que isso, tudo que você está vendo nessa mesa aqui, se multiplique muito mais e chegue nas feiras, nos supermercados, produtos nossos, genuinamente amapaenses, para que a gente não possa, deixe de ser aquele estado exportador de dinheiro e importador de produtos, tá bom? Eu fui parar no outro rio, atrás do meu grande amor, nas águas do Araguari, meu coração se encantou.